Mariana, como você tinha falado, você é policial. Já aconteceu de ocorrência, tipo, com criança e tudo, e você conseguir, por meio. Você chegou até essas crianças porque você é policial. Mas depois você conseguiu resgatar e trazer essas crianças pra ONG, alguma coisa assim nesse sentido? João, boa pergunta. Cidade pequena é tudo muito próximo, né? Uhum. As relações são muito pessoais, né? E próximas. Então, assim, já tiveram vários casos da gente de eu atender uma ocorrência de madrugada ou à noite e no outro dia tá na escola desenvolvendo palestra ou ações e essas crianças estarem na escola Uhum. e à tarde essas crianças irem para a ONG participar das nossas atividades. Então, assim, e aí de estar atenta por saber a realidade, o contexto familiar em que aquela criança está, então de inseri-la ali nas atividades da ONG. Uhum. Então, assim, sempre, Que a sempre, sempre. ONG vai ser meio que vai dar a oportunidade de resgatar essas crianças, né? Então, para andar esse paralelo aí é complicado para você como policial ou você vê como uma coisa simples, Eu, tranquila? eu, eu, e aí você fez uma pergunta que vai me dar a oportunidade de, por exemplo, Só te interrompendo, porque eu vejo assim que algumas crianças não conseguem ver a polícia como um amigo. Eu percebi isso lá na escola que eu trabalho, sabe? Até o policial que veio aqui uma vez falou sobre isso. O Jordan, na verdade, é policial civil, o Jordan Chaves. parceiro, conhece? Ele falou, João, o que que eu percebo? Que às vezes a polícia ela não consegue transmitir isso para as crianças. Então a criança vê como se fosse um inimigo. Às vezes ele já viu criança nas palestras que ele dão falando que queria ser um bandido, queria ser um traficante e não polícia. Claro que isso não é uma regra. Que eu vejo muitas crianças que gostam de polícia. Mas como é que você lida com isso? Como é que você trabalha? Como é que você tem alguma ação que tenta mudar essa ideia nas crianças? João, é um contexto histórico e cultural, né? Por Uhum. exemplo, a minha mãe conta que eles morriam de medo de polícia. Se via uma viatura, já ia para debaixo da cama. A gente tem um contexto histórico da polícia. A gente teve aí um período em que a polícia foi muito mal vista, Sim, né? Tem essa fama de truculento enfim, eu não vou entrar nesse mérito com agora, certeza. mas tem os porquês e tem todo esse contexto histórico. Uhum. Bem, e tem essa questão assim, por exemplo, a criança está no carro e não quer usar o cinto ou não quer sentar na cadeirinha. O que, que o pai e a mãe fala? Ó, vou chamar a polícia. Ah, Ó, vou chamar a entendi. polícia. Então a criança cresce com medo da polícia. Estrutural, né? Cresce com medo. Tanto é que eu faço. Se eu tô passando e a criança, às vezes de viatura, ou quando eu tô fardada, e aí algum pai ou alguma mãe fala assim: ó, a polícia, hein? Obedece a mamãe e a polícia. Aí eu abaixo, fico no mesmo nível da Aham. criança ali e falo assim: olha, a polícia tá aqui para proteger você. Tá bom? Polícia não prende criança, polícia protege criança. Aí tem pai e mãe que fica assim, fica meio sem Aham. graça. Mas por que sabe? Então, assim, e a polícia tem desenvolvido algumas ações, polícia comunitária, e Isso, aí ele aqui a gente citou fala, isso a mesmo. polícia aqui de Porangatu, Major Polidório, desenvolve uma polícia muito comunitária, uma polícia muito próxima da população. E a polícia, de um modo geral, tem tentado fazer esse trabalho de aproximar da comunidade, de aproximar do Dá pra cidadão de perceber bem, mesmo. né? Então, assim, e aí, como policial, eu sempre tive essa postura que você tá vendo aqui, cara, de Uhum. conversar, de Pois é, eu até falei pra dialogar, você, eu nem sabia que você era é, policial. E aí, assim, de sempre estar dialogando, de estar conversando, de ver o ser humano na sua complexidade, sabe? Porque quando você vai atender uma ocorrência, pelo menos quando eu vou atender uma ocorrência, eu faço, talvez pela minha formação em história, Aham. eu faço toda uma análise contextual também, sabe? Por exemplo, eu sei que a maioria do Brasil, quem está preso é pobre. A Uhum. gente sabe disso. Então tem todo um contexto histórico. Por que, que aquela pessoa está naquela situação de criminalidade? Então, e eu procuro tratar a pessoa que está sendo ali na ocorrência com todo respeito que ela merece, né? Uhum. Se tiver que prender, eu vou prender, É, seu mas trabalho, eu né? não preciso ser desrespeitosa com a pessoa, Uhum. né? Eu tenho que entender aquela complexidade toda que envolve. Então, pode ser por isso também que tem essa. Eu lembro que eu trabalhava no Juizado da Infância e Juventude e aí tinha muitos defensores públicos lá. Aham. E eu fazia esse trabalho com os pais, né, de conversar com os pais, de conversar com os adolescentes. E um dia um defensor público chegou em mim e falou assim: Marielle, você é a polícia mais defensora que eu conheço, assim. Falei, cara, eu acho que existem vários caminhos, né? Os trabalhos preventivos, os trabalhos de conscientização, que aí você muda, você encerra esse ciclo de violência, né? Então, tanto dentro da polícia, quanto pela ONG, quanto pela vida, eu acho que a gente tenta evoluir, a gente tenta interromper esses ciclos de violência, tenta
avançar, tenta crescer quanto gente, ser humano, quanto profissional. Então essa tem sido o que o guia assim da minha vida, sabe? E é o que a gente tenta fazer. Não, mas é top demais. Porque é tipo assim, vocês, a profissão de vocês tem um padrão pra ser seguido, né, também. Vocês treinam pra isso, tem tudo isso. Eu acho que, igual eu falei pra alguns amigos meus, existe maus profissionais em qualquer área. Eu sou professor, já vi vários professores que são ruins. Os alunos reclamam, a gente percebe. Em toda área vai ter maus profissionais. Então, é porque quando acontece um caso, fica muito evidente também, né? Aí todo mundo, bum, aí quer generalizar. Mas eu acho que é igual você falou, cada um tem que ter essa noção e fazer um bom trabalho. E João, a polícia tem mudado bastante, tem percebido isso. João, eu acredito muito num termo que fala responsabilidade social. Eu acho que todos nós, a gente como cidadão, a gente tem nossas responsabilidades e quando uma pessoa ela ocupa um cargo público, ela tem que ter responsabilidade social. Ela tem que ter responsabilidade com aquilo que ela assumiu, né? Então, assim, por exemplo, eu sou policial, eu sei as regras que existem dentro da polícia, eu sei a importância da polícia dentro da sociedade. Então eu procuro utilizar a responsabilidade social, sabe? Responsabilidade com aquilo que eu faço. Assim como a ONG, quando a gente cria a ONG, então a gente assume responsabilidade social, né? A gente tem uma parcela de responsabilidade na sociedade. Eu acredito que quanto mais responsabilidade social quem ocupa cargos públicos tiver, melhor para a população, melhor para a sociedade, melhor para a cidade, para a região. Então eu acredito muito nisso, sabe? Responsabilidade social é o seguinte, tem muita coisa, por exemplo, um policial, ou um prefeito, ou um vereador, ou alguém que ocupe cargos Uhum. públicos, né? Tem coisas que talvez ele não concorde, mas ele, pelo cargo que ele assumiu, ele vai ter que falar em nome da coletividade, não em nome Certeza. dele, né? Então eu acredito que o policial, muitas vezes, a gente tem essa responsabilidade social, a gente tem essa responsabilidade com a sociedade, né? Então a gente trabalha para isso, para Marielle, proteger e cometer erros é com humano, né? Eu acho que certeza, com enquanto a gente estiver certeza. aberto para melhorar, enquanto a gente estiver aberto para evoluir, as coisas vão evoluir, vão melhorar. Então Aham. acho que é isso. E como é que...